Olá, irmãos! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa reflexão se dará no Salmo 45, que diz assim o título do Salmo: Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, esse é um cântico de amor, né, que indica que ele era muito usado nas celebrações dos casamentos reais. Era algo que era composto pensando no rei, né? Já começa assim: ao rei consagro que compus. E fala então de um casamento real. Certamente esse salmo estava presente nas celebrações dos casamentos dos reis. E se mostra algo muito precioso para a vida da nação, o momento do casamento do rei. Não só por ser algo importante para a vida da própria administração ali, a questão política, mas no contexto de Israel, né, principalmente em Judá, aonde seguiu-se a linhagem de Davi, era algo extremamente importante, porque o casamento apontava também para aquela linhagem que seria suscitada, né, e para o herdeiro de Davi, que era fruto da promessa de Deus que não faltaria um herdeiro. E era de onde viria o Messias. E é óbvio que quando a gente lê esse salmo, por mais que esse salmo fosse usado para os casamentos reais, ele aponta para uma realidade que ultrapassava, né, a realidade daqueles reis. Porque coisas que são ditas aqui só podem ser ditas e afirmadas categoricamente com relação àquele descendente prometido de Davi, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no versículo 6 e 7, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade.
Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Não é à toa que esses versículos, eles aparecem depois, né? Ele é replicado lá em Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, versículos 8 e 9. Quando a gente vem aqui para o livro de Hebreus, versículos 8 e 9, do capítulo 1, nós lemos isso aqui, ó. Mas acerca do Filho, 2 pontos, é dito: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então é um salmo que, em última instância, ele aponta para o Messias e para esse casamento real que a Escritura retrata, onde Jesus é um noivo, né, e a igreja é a sua noiva. E esse encontro eterno, essa bem-aventurança eterna, são as bodas do Cordeiro com a sua noiva, né, que aponta para essa realidade, né, da bem-aventurança eterna, quando finalmente o povo de Deus, a igreja do Senhor, desfrutará, né, dessa aliança eterna, né, vivendo nas bem-aventuranças eternas. E é com relação a isso que eu quero chamar a tua atenção hoje. O Salmo encerra com uma declaração de louvor, né? Diz o seguinte: em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Ou seja, é uma menção à obra de Cristo, aquilo que ele faria com a igreja, né? Os teus filhos, né? Os quais farás príncipes por toda a terra. Isso se consuma, né? Se realiza de uma forma muito clara naqueles que Cristo salva e nos quais ele constitui reinos de sacerdotes para o Pai. E isso desemboca, né, numa atitude de louvor para todo sempre. E é sobre isso que eu quero te convidar a pensar. A gente vive tempos difíceis, né? Nós estamos aí enfrentando essa pandemia. Isso tem feito com que as pessoas fiquem muito instabilizadas, instáveis, né? As relações estão todas mexidas, né? As perspectivas econômicas, de estabilidade de emprego, essas coisas todas estão muito incertas também. E a própria questão da saúde, as pessoas têm tido muita insegurança com relação a isso. Ou seja, são tempos que fazem com que as pessoas fiquem muito inseguras e temerosas. E paralelo a isso, a gente tem visto algumas questões da natureza que chamam muito a atenção. A exemplo dessa nuvem de gafanhotos que está aí na América do Sul agora. E outros elementos que também já andaram aparecendo por aí. E eu me lembro que hoje, mais cedo, numa dessas redes sociais, alguém postou essa questão das nuvens de gafanhoto com uma pergunta assim: e aí, o que vocês acham? Isso tem alguma implicação escatológica? Né? A palavra escatológica aponta para a questão dos últimos dias, né? Das últimas coisas. E eu olhei para aquela pergunta, para aquela indagação e fiquei pensando comigo, né? Ou seja, a pergunta era: isso tem alguma questão escatológica envolvida? E eu fiquei pensando comigo: ué, o que não tem? O que não tem? O que não está inserido na escatologia? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o que a Escritura nos ensina é que os últimos dias foram inaugurados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que Pedro diz no dia de Pentecostes deixa muito claro que ali, né, com aquela ação do nosso Senhor Jesus Cristo de enviar o Espírito, ali Pedro estava interpretando que aquele era um sinal dos últimos dias. Isso fica muito claro no discurso dele, quando ele prega e ele vai fazer menção à profecia do livro de Joel. No livro de Joel, a parte da profecia que Pedro cita inicia-se assim, né?
E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que enviarei do meu Espírito sobre toda a carne. É mais ou menos assim. Só que quando Pedro vai citar o que está escrito no livro de Joel, aonde é dito no livro de Joel, e acontecerá naqueles dias, né? Ou depois daqueles dias, dependendo da tradução que você tiver, Pedro vai dizer assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, onde Joel dizia naqueles dias ou depois daqueles dias, Pedro diz os últimos dias. Porque naquele momento, né, tomado pelo Espírito, instruído pelo próprio Deus, Pedro interpretava aquele momento da história como uma marca, um sinal da inauguração dos últimos dias. Ou seja, então desde aquela época a gente já vive os últimos dias. Então não é de hoje que nós estamos vivendo os últimos dias, não. E se cremos na providência de Deus, temos que reconhecer que é Ele quem não só preserva a criação, mas Ele a governa, Ele a dirige, Ele a conduz conforme os seus propósitos. Então tudo o que estamos vivendo e passando tem a ver com os propósitos dele. Tem a ver. Não estou falando isso necessariamente por causa do coronavírus, por causa da nuvem de gafanhoto. Mas estou falando isso para que a gente entenda que não importa a situação em que estivermos vivendo. É o Senhor quem está nos conduzindo. E o nosso coração tem que se alegrar naquele que é o nosso Rei. Naquele que o Senhor nos deu. Nós que somos igreja, aquele que o Senhor nos deu como cabeça da igreja, como noivo da igreja, aquele que é o nosso Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos constituiu reino e sacerdotes para Ele e povo para o louvor de Deus. No meio disso tudo, a palavra para o dia que se chama hoje é que você se alegre no Senhor, como esse salmista, que você se lembre das bodas do Cordeiro, se lembre daquela festa de união eterna do Cordeiro com a sua noiva, de Cristo com a sua igreja, e que no meio de todas as dificuldades, sejam essas que estamos enfrentando agora, sejam as que ainda haverão de acontecer, aquelas que ainda haveremos de enfrentar, que você se apegue a essa verdade e se alegre do Senhor, que você se alegre. Que você se alegre com o Rei, que você se alegre com a vida nova em Cristo e com a vida eterna que nos aguarda, com a nossa herança que está guardada por Deus na eternidade, guardada nos céus. E se alegre também nele, que é aquele que nos guarda aqui na história, na terra, enquanto o nosso dia de viver eternamente com ele não chega. Que Deus te abençoe, te fortaleça e tire todo o temor do teu coração. E enche o teu coração com gozo, com alegria e com a graça dele. Em nome de Jesus. Amém.